Amém. Vamos ver um vídeo apresentando o pastor Luciano. Agora teremos conosco o pastor Luciano Subirá, pastor da comunidade Alcance em Curitiba, Paraná, onde atua com o ministério de ensino e pregação da palavra de Deus. Casado com Kelly e pai de 2 filhos, Israel e Lícia Subirá. Realizou várias viagens missionárias ao lado da família e viaja pelo país ministrando o evangelho do poder de Deus. A comunidade pastoreada por Subirá e sua esposa possui mais de 170 células. Recebeu de Deus um chamado específico para o ensino da palavra para a Igreja de Jesus, sem fronteiras denominacionais. Subirá é conhecido pelo ministério de milagres e manifestação do Espírito Santo. Muitas das suas ministrações são marcadas pelo mover de curas e milagres. Já escreveu vários livros, dentre eles O Agir Invisível de Deus. Recebam agora uma salva de palmas, o pastor, missionário e escritor, pastor Luciano Subirá. Aleluia. Essa casa é sua, esse povo é seu, o púlpito também. Deus te abençoe. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Agora a pergunta importante. Jesus está feliz com você? Alguns tiveram que pensar agora, não foi? Gente, uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria poder dividir do pão sagrado, da palavra de Deus. E creio que vão ser dias de derramar do Espírito Santo. Eu esperava mais empolgação agora. Você estava empolgado com um monte de coisa. Serão dias de derramar do Espírito Santo. Então fala para o vizinho ao seu lado, faz uma cara bem profética de crente para ele. Fala, papai vai te pegar de jeito esses dias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom, já me apresentaram, antes que alguém pergunte, que sempre alguém faz isso depois, Subirá meu sobrenome mesmo. Que volta e meia tem um que diz, pastor, é sobrenome ou é nome artístico? Eu já adotei uma resposta padrão, digo, é profético. Gente, antes de compartilhar a palavra, eu tenho me comprometido com Deus fazer algo, sempre tirar uns minutinhos antes de pregar, encorajando as pessoas a lerem mais. Eu queria que você virasse para um desses vizinhos de novo e falasse para ele, leia mais. Fala para ele, principalmente a Bíblia. Olhe para costuma ler. Mas isso não pode ser a nossa realidade. Porque a realidade do crente não precisa necessariamente ser a realidade da cultura do resto do país. Por favor, diga amém. De vez em quando eu vejo um crente e falo, não, pastor, mas não gosto de ler. Eu falei, tem um monte de coisa que você não gostava antes de converter e vai ter que gostar agora. Você imagina um crente falando, não gosto de orar, não gosto de adorar. Eu digo, está pensando em ir para onde na eternidade? Né? Tem coisas que nós vamos mudar e ninguém fica bom em nada a não ser treinando. Então alguém falou, não, pastor, mas é que eu não sou bom de leitura. Eu falei, nunca vai ser. Porque se não treinar, não vai chegar lá nunca. Quando eu era ainda pré-adolescente, um dia chegamos em casa e o papai tinha dado um sumiço na televisão da sala. Meu irmão mais velho, em nome do Sindicato dos Filhos Frustrados, foi lá humildemente perguntar, porque não se tirava satisfação com pai e mãe antigamente, não. Então ele foi humildemente perguntar, papai, cadê a TV? E meu pai disse, vendi. E meu irmão falou, vai comprar outra? Papai disse, não. E aí ele arriscou um último porquê. Eu digo arriscou porque a gente falava com pai e mãe, quase que nem Abraão quando está intercedendo por Sodoma. Não se ire o Senhor se eu falar mais uma vez. Aí ele falou, por que não? E papai olhou para a gente num tom ameaçador e disparou. Porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame, aquela miséria daquele gráfico daquela época. Mas papai disse, vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia ele baixou uma portaria. A gente tinha que pegar, fora a leitura bíblica, que era obrigação diária, tinha que pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Se tentasse dar uma desperto e chegar com muito fininho, fazia pegar outro.
A conta que a gente não fez é que tem 52 semanas no ano. Papai fazia a gente ler pelo menos 50 livros por ano. Aos 18 anos de idade, alguém me perguntou quantos livros eu já tinha lido. Só dos que eu consegui contar e me lembrava, eu já tinha passado dos 400 livros. Deus acreditou na literatura a ponto de investir nela e fazer a sua palavra chegar até nós nesse formato. E se você não lê, você não vai crescer em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Na sua palavra, que Deus fez chegar a nós através da literatura, Ele inspirou Paulo a escrever a Timóteo: aplica-te à leitura. Algumas coisas que podem marcar e mudar a nossa vida. Pastor, foi o Wagner, né, que falou do Vinho Novo é Melhor. Eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro, Vinho Novo é Melhor, quando chegou na de número 17. Para você ter uma ideia, eu sei que eu li mais de 20. Foi o livro que mais me despertou a querer o sobrenatural. Eu comecei a lê-lo aos 15 anos. No início foram várias vezes, depois fui diminuindo, uma por ano. Aí quando eu tinha meio que decorado, eu dei uma espaçada maior. Mas sabe, tem coisas que podem nos ajudar. O que a gente precisa, na verdade, é de continuidade, é desenvolver hábitos. Deixa eu compartilhar algo e aqui eu encerro esse encorajamento. Meu filho tinha 6 anos de idade, quando falou para mim: papai, o que eu preciso fazer para ler a Bíblia em um ano? 6 anos de idade ele tinha. Filho de pedagoga, mãe alfabetizou os dois lá em casa aos 5. Aos 6 a leitura dele já era razoável. Dei uma Bíblia dessa, acho que era da linguagem viva, uma linguagem mais fácil. E quando ele me fez a pergunta, falei: filho, vamos fazer a conta? A Bíblia tem 1189 capítulos, dividido pelos 365 dias do ano, você tem 3,25 capítulos apenas da Bíblia para ler por dia. É 3 e um quebradinho. Ele falou: então se eu ler isso, falei, se ler todo dia, você lê a Bíblia em um ano. Falei, para facilitar essa conta quebrada, faz o seguinte: de segunda a sexta, que é dia de aula, você lê 3. Sábado e domingo, que você não tem aula, você lê 4. Você vai fechar a conta. Ele falou: só isso? Falei: só isso, mas tem que ser todo dia. Faltava 2 ou 3 semanas para ele completar 7 anos de idade. E ele terminou de ler a Bíblia toda a primeira vez. Eu conheço uns crentes que ainda não leram a Bíblia. Aos 7 anos de idade, ele leu a segunda. Aos 8 anos de idade, ele leu a terceira. Aos 9, ele mudou a conta. Ele falou: pai, então se eu ler 7 por dia, falei, dá 2 por ano. E ele começou a ler 7 capítulos por dia. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. Eu conheço pastores que não fizeram isso. Agora, o menino não é um garoto prodígio. Ele aprendeu o parcelamento. Você entende a diferença? E não me diga que você não tem tempo para ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Podendo parcelar o parcelamento. Em um de manhã, um no almoço e outro de noite. O que a gente não tem é hábito. E a gente tem que criar isso. Numa época onde as pessoas gastam tanto tempo no WhatsApp, na rede social, é revoltante imaginar que o crente quer orar e pedir mais de Deus, mas não quer nem gastar tempo com Ele, nem com a palavra. E aí todo o nosso esforço de tentar te ajudar a chegar lá, orar, pastor, bota a mão na minha cabeça, ora por transferência, não aguento mais me pedir isso. Eu digo: vá orar, seu crente vagabundo. Quer que a gente faça tudo por você? Eu não estou dizendo que não exista transferência, mas a pessoa não quer fazer mais nada. Tudo tem que vir na lei do mínimo esforço. E se nós não mudarmos isso, nós não vamos longe. Então, por favor, fica aí o meu encorajamento, com misto de protesto com a geração que está lendo muito pouco. Vocês ainda sabem o que é livro? Uma coisa de papel? Ok. Mas também dá para ler no eletrônico. Então vira para alguém ao seu lado e fala: leia mais. Fala para ele, principalmente a Bíblia. Você recebe o encorajamento? Sim. Já que você recebeu e decidiu ler mais, quero falar dos livros que eu trouxe para vocês comprar e ler. Nesses dias nós estamos falando do Espírito Santo. Eu trouxe 2 materiais que eu quero encorajar você. Cada um deles vai ser vendido a R$10. E se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 2 sem juros no cartão.
Um deles é o livro O Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Uma das práticas que mais me ajudou a entrar no lugar mais profundo de vida no Espírito. E o outro livro que nosso ministério publicou é de um dos pastores da minha equipe, o Farley Labati, Marcados pelo Espírito, em busca de uma vida tomada pelo Espírito de Deus. Eu acho que título, subtítulo, fala tudo. Não vou gastar muito tempo tentando te convencer, são ferramentas fantásticas. Eu trouxe comigo aqui 2 livros novos. Um foi lançado há poucos meses, Até que Nada Mais Importe. Como viver longe de um mundo de performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. E um segundo que faz uma semana e pouco que saiu. O Impacto da Santidade. Compromisso profundo, resultados extraordinários. Esses 2 livros, numa livraria, você compraria eles por R$ 65. São quase 500 páginas. Aqui, nós vamos vender por 35 em 5 parcelas de 7 sem juros. Se você pegar os 2 juntos, o kit. Então assim, só não leva se não quiser, ok? Então fica aí o encorajamento. Eu não ganho nada com os meus livros, eu não vim fazer comércio, eu não preciso que você compre. Eu quero tentar te ajudar. É lógico que o ministério tem uma pequena, mas tem margem na venda desses livros para se manter. Mas eu às vezes, outro dia eu estava numa igreja, o pastor falou, gente, pelo amor de Deus, vamos comprar o livro para ajudar o pastor Luciano. Eu peguei o microfone de volta e falei, desculpa, gente, eu trouxe o livro para ajudar vocês. Eu não quero que você compre para me ajudar. Eu trouxe o material para te ajudar a crescer, para te ajudar a romper, para te ajudar a ir mais longe. Então, não faça isso de caridade, ok? Agora, se você tem condições e pode abençoar alguém, começando do outro livro que foi anunciado primeiro e tem propósitos missionários, não se esqueça disso, isso também está naquela conta do Leia Mais, eu quero te encorajar. Então vira para alguém ao seu lado, faz de novo aquela cara profética de crente, fala para ele, eu profetizo, você vai me dar um livro desses de presente. Você pode usar até o jargão pentecostal, deixa Deus te usar, vaso. Abra a sua Bíblia, por favor, no 2º livro de Reis, no capítulo 13. 2º livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Eu sei que é uma noite de abertura e eu não vou gastar tanto tempo aqui hoje, eu prometo, mas amanhã cedo eu me vingo. Hoje eu quero despertar e provocar um pouco de fome em você, quero botar sal debaixo da sua língua hoje, deixar você com sede. Vamos lá. 2º Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14 até o 19. O texto sagrado diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios
até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Verso 25. Jeoás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus, clamando graça, clamando favor do Senhor, para que a Tua palavra atinja não apenas a nossa mente e razão, mas para que ela alcance e desperte o nosso coração. Que ela venha acompanhado de graça dos céus, da ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade, nos levando não só à compreensão, como pedimos, mas àquela aplicação personalizada da Tua palavra que só o Senhor pode fazer. E que, como o Senhor diz por boca do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para algo importante nesse texto. Nós temos aqui 2 pessoas, 2 comportamentos tão diferentes que a gente os colocaria aqui quase como antagônicos. Não apenas porque se trata de um rei e de um profeta, mas nós temos o comportamento do rei que gera no profeta uma indignação. Aliás, a minha versão diz que Eliseu se indignou muito. O original diz que ele ficou irado. O original dá a entender que ele foi muito bravo com a atitude do rei Jeoás. Jeoás era filho de Joacás, como nós lemos, o 12º governante do reino do norte Israel, desde a divisão depois de Roboão. Viveu durante os seus dias, obviamente, em guerra contra a Síria. E agora ele vai fazer uma visita a Eliseu que nós podemos classificar como social. Eliseu está enfermo, nas minhas contas muito idoso, porque para ter conseguido profetizar no reinado de todos os reis, ainda que ele tenha começado bem novo lá no primeiro, ele tem que estar já bem velho. Na minha conta eu daria no mínimo uns 80 anos para Eliseu essa altura do campeonato. Então a Bíblia diz, ele está enfermo, alquebrado, e o rei vai visitá-lo. E no momento da visita, Eliseu se permite uma vez mais ser um instrumento de Deus. Aliás, eu particularmente acredito que minhas e suas fraquezas, não estou falando de pecado, minhas e suas limitações não precisam ser um empecilho para que a gente continue sendo bênção na vida de outros, mesmo diante dos nossos próprios desafios. Por favor, diga amém. E ele se permite ser um instrumento de Deus. Ele vira para esse homem e diz, abre a janela que dá para o Oriente. Eles estão em guerra. Eu não sei se o inimigo estava acampado nessa direção ou não, mas é depois de mandar abrir essa janela e atirar por ela, que ele fala da flecha da vitória do Senhor contra o inimigo. No momento que ele diz para abrir a janela, e o rei abriu, para pegar o arco, ele pegou, reteza, atira, e ele fez. Eliseu declara profeticamente, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Eu e você precisamos entender o que está acontecendo aqui. Isso não significa que aquela flecha, depois de lançada, se transformaria num míssil balístico de alta potência, cairia no arraial do inimigo e acabaria com ele. Na verdade, aquela flecha, em termos práticos, não foi muito além do quintal da casa de Eliseu. Eu acredito que isso é, na verdade, o que nós podemos classificar como um ato profético. Uma encenação no reino espiritual. Que aquela atitude era uma declaração de fé numa provisão revelada da parte de Deus no cumprimento de um plano que já havia sido sinalizado de forma profética. Então, o rei orienta e ele faz isso. Eu acredito que o rei entendeu desde o início que aquilo era um ato profético, que aquela flecha sozinha não resolveria nada. Então agora Eliseu muda de ato e ele diz, agora você vai ferir o chão. Eu acredito que o rei entendeu que continuava se tratando de um ato profético. Não imagino que o rei Jeoás deduziu
que deveria ter um sírio escondido debaixo da terra, então vamos flechar o chão. Ele entende que é uma continuação do mesmo ato profético. E ele atira, ou fere 1, 2 e 3. Na terceira, ele para. E a pergunta é, por que parou? Parou por quê? Na verdade, o que esse homem estava sinalizando ao parar na terceira flechada é: 3, tá bom. E Eliseu fica indignado justamente por isso. Eliseu diz para ele: 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido. Então feriria o inimigo até o consumir. Ele diz: agora você só vai feri-lo 3 vezes. Por que só iria feri-lo 3 vezes? Porque esse homem demonstrou no mundo do espírito um contentamento com 3 vitórias. E algo que eu e você precisamos parar para pensar é que normalmente a gente só pensa nos extremos. Que tem gente incrédula que não acredita em nada e que tem gente que crê. Mas deixa eu te dizer o seguinte: tem gente que crê menos para aquilo que deveria crer. Ele não é totalmente incrédulo no sentido de dizer eu não acredito em nada. Mas ele também não é totalmente incrédulo a ponto de dizer eu posso viver a plenitude do que Deus está sinalizando que eu posso viver. E a pergunta a ser feita antes de continuarmos essa conversa é: quem determina a quantidade de vitórias que você vai viver? Será que é Deus de forma unilateral? Eu quero te garantir que não. Não só de acordo com esse texto, mas num consenso com toda a Escritura, com toda a palavra de Deus. Eu te garanto, a provisão de Deus é que Jeoás ferisse o inimigo até consumi-lo completamente. A provisão de Deus nunca limitou a 3 vitórias. E o verso 25 mostra que depois da morte de Eliseu, foi isso que aconteceu. Ele conseguiu apenas 3 vitórias ao longo da sua existência. Isso significava que ele não teria tanto trabalho ou tantas guerras, mas isso significava também que ainda que o inimigo não fosse liquidado de uma vez, ele precisaria de tempo para se recompor. Então ele que garantiu alguns anos de tranquilidade para si. Esse homem está pensando talvez mais no seu próprio conforto, no que é interessante para ele, do que apenas no plano ou no propósito de Deus. E esse tipo de pensamento pode se tornar profundamente limitador em relação ao cumprimento do plano e do propósito de Deus na terra. Algo que nossa geração precisa entender e acordar e despertar para isso é que não basta eu e você termos uma palavra profética que sinalize o que Deus quer fazer através de nós ou na nossa geração. Nós precisamos ter o espírito correto, disposto a lutar por aquilo que Deus está sinalizando que está à nossa disposição. Deixa eu dar um exemplo. O profético requer de nós uma certa interação. Vamos falar assim. Em Gênesis 18, 19, Deus falando de Abraão diz assim: porque eu escolhi para que ele ordene a sua casa, os seus filhos e a sua casa depois dele. O Senhor diz assim: para que eu faça vir sobre Abraão aquilo que eu tenho falado a seu respeito. Mas espera aí, Deus, o Senhor já não falou algo a respeito de Abraão? Sim. O Senhor já não fez as promessas? Sim. Mas para que elas se cumpram, não adianta Abraão sentar e ficar esperando eu fazer minha parte sozinho. Abraão tem que entender qual é a parte dele, para que fazendo a parte dele eu possa fazer a minha. Porque se não houver a combinação desses dois, o que eu prometi a Abraão não vai se cumprir automaticamente. E tem muita gente esperando que o que Deus falou se cumpra automaticamente. Isso não é a verdade apenas do Velho Testamento. A gente pode migrar do Velho para o Novo. 1 Timóteo 1,18, Paulo aconselhando seu discípulo diz: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Sabe o que ele está dizendo, Timóteo? Você teve palavra profética, não fica só com a mão erguida para o céu, dando glória a Deus, aleluia. Firmado naquilo que Deus falou, começa a lutar por isso, luta por isso, vai atrás, persegue. Sabe por quê?
Porque para que isso aconteça, não tem só a parte de Deus, tem a sua, Timóteo. Se Deus agisse de modo unilateral, Paulo não precisaria ter dito nada para Timóteo, senão deite, espere e glorifica enquanto espera. Mas nós precisamos entender que mesmo um ambiente profético, onde eu e você temos a sinalização do propósito de Deus, onde nós temos promessa, há algo que eu e você precisamos aprender a fazer. E eu acredito que o ponto crucial é não apenas entender que nós temos a nossa parte, mas o quanto a nossa parte pode influenciar aquilo que Deus tem. Então eu olho para esses dois, e eu vejo dois extremos, dois ícones. Jeoás, para mim, tipifica a linguagem do conformismo. Até aqui está bom. Mas Deus prometeu não só 3 vitórias. Deus prometeu ferir o inimigo até consumi-lo. Deus literalmente está dizendo, você pode acabar com a raça deles. Você pode exterminá-los. Porque se você estuda a história de Israel, a nação de Israel conquistava um pouquinho, o inimigo se fortalecia, voltava, conquistava de volta. Aí daqui a pouco eles não aguentavam humilhação, se levantava, conquistava um pouquinho, depois de um tempo era o inimigo que reagia. E esse lenga-lenga, esse vai e vem já durava há muito tempo, por gerações. Deus estava dizendo a Jeoás, eu te dou a capacidade de resolver isso de uma vez, de liquidar a fatura de uma vez por todas. Mas aquele homem age dizendo, mas 3 está bom. Eu não preciso conquistar tudo o que o Senhor está prometendo. Eu só quero ir até onde é interessante para mim. E muita gente tem estacionado nesse lugar. Pastores que sonharam com a sua igreja crescer, depois que alcançaram um certo número e começaram a se realizar, às vezes sem perceber estão dizendo, já está bom. E nós precisamos acordar para algo que Deus está tentando nos sinalizar em todas as áreas. Quando alguém se conforma, ele está limitando totalmente aquilo que Deus poderia fazer. Mas de outro lado, em contraste com Jeoás, nós temos Eliseu. E Eliseu joga no time dos inconformados. Eliseu é o cara que fica irado, como é que você pode parar em 3 flechadas? Ele diz, você teria vencido os inimigos até os consumir. Essa era a palavra. E diz, agora você só vai vencer 3, você não vai além disso. Eliseu entende o coração talvez de Deus. Eliseu age daquela forma não apenas porque ele é um camarada descontrolado, esperando a oportunidade de perder a paciência, mas ele vê em jogo princípios sérios, princípios importantes. E ninguém para enxergar com tanta clareza o conformismo e ficar indignado com isso, como um inconformado. O perfil de Eliseu, de ponta a ponta na Bíblia, quando a gente vai traçando o perfil do seu comportamento, é o perfil de um inconformado. E eu e você precisamos entender que esse é o tipo de gente que Deus está atrás. Porque o inconformismo, ele tem um poder de não limitar o que Deus sinalizou profeticamente, mas de ampliar a liberdade que Ele consiga, através de nós, se mover e cumprir o que Ele quer fazer. Agora, algo que eu e você precisamos entender, ao longo da Bíblia nós vamos percebendo que isso é padrão. Eu gosto demais, desde a minha adolescência isso mexe comigo, de quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, para dizer para ele, o Senhor é contigo, homem valente. E às vezes a gente lê a Bíblia sem se colocar lá no ambiente. Eu acho que tem uns crentes que lêem assim, o anjo apareceu, e ele imagina o vizinho de manhã erguendo a mão e dando bom dia, como fosse a coisa mais normal do mundo. O que você falaria para um anjo que aparecesse para você? A Bíblia fala que vários deles estremeceram, ficaram com medo, que as pernas amoleceram. Nós não estamos falando de um encontro qualquer. Agora o anjo aparece e diz, o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, Gideão nem pensou, o negócio está na ponta da língua. Ele replica na hora, se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Eu fico me perguntando, será que eu me acharia à altura para ser classificado um retrucador de anjo? Mas foi o que Gideão fez, ele retrucou o anjo na hora. Basicamente ele não está dizendo, pois não é verdade, Deus não está conosco. Mas ele está dizendo, se o Senhor é conosco, onde estão
as marcas do sobrenatural? Onde estão as evidências do seu poder? Se o Senhor é conosco, o que é feito das histórias que a gente ouviu e não estão se repetindo mais? Ele olha para o anjo e diz: se o Senhor é conosco, cadê o mover de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê o som de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, eu quero ver o pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o sobrenatural desatado, eu quero ver a história se repetir. Sabe o que é isso? É o grito de um inconformado. Alguém que nem pensa que está retrucando o anjo, mas simplesmente deixa sair algo dentro de si. Agora a pergunta é: Gideão era um inconformado porque Deus decidiu usá-lo? Ou Deus decidiu usá-lo justamente porque ele era um inconformado? Eu te digo que é a segunda. Porque alguns de nós achamos que a pessoa fica inconformada só porque Deus escolheu usá-lo. Então que isso foi provocado única e exclusivamente por Deus. Eu quero te dizer o oposto. Eu vou estudar a base bíblica. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9 diz: os olhos do Senhor passam por toda a terra. O que significa isso? Que Ele está procurando. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando corações que se mostrem inteiros para com Ele, a fim de que Ele possa se revelar forte para esses. Ele não vai se revelar forte para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles cujo coração vai me levar a sério. Onde estão aqueles que vão me tratar de uma forma diferenciada. Onde estão aqueles cujo coração é totalmente meu. E por que Deus está atrás dessa turma? Porque Ele sabe que quando encontra, Ele pode manifestar sua força, Ele pode revelar sua glória, Ele pode expressar o seu poder. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender o peso, de um lado, o conformismo que limita, barateia e diminui a promessa e o propósito de Deus. E precisamos entender, por outro lado, o poder de um inconformismo, que dá asas não à imaginação, mas à fé, para acreditar que o Deus que fez, continua fazendo. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho no perfil de Eliseu, que a Bíblia nos mostra. Eu não vou ficar lendo todos os textos para a gente ganhar tempo, mas eu quero que você pense junto comigo. Em primeiro lugar, ele entra no cenário bíblico de uma maneira muito fora do comum, inusual. Elias, não dá para falar de Eliseu sem falar de Elias. Elias tem um momento onde ele desiste do ministério. E deixa eu te dizer uma coisa: cuidado com as orações que você faz. Porque Elias entra naquela caverna e diz para Deus: melhor me morrer do que viver. Eu fico pensando, é muita bipolaridade. Não, é sério, a Bíblia diz que ele fugiu para a caverna porque Jezabel ameaçou matá-lo, e ele fugiu para lá para salvar a sua vida, diz a Escritura. Agora o cara acha o lugar para salvar a vida e diz para Deus: eu quero morrer. Se eu sou Deus, digo para ele: então volta que Jezabel faz o serviço, bonitão. Agora, há momentos onde alguns de nós entramos num lugar que não é mais racional. É um lugar onde emoções e cabeça brigam. E naquele momento ele está dizendo para Deus: quer saber? Eu não sou melhor do que meus pais. O que é esse desabafo? Eu não sou melhor do que meus pais. Ele está dizendo: eu esperava que minha geração fosse mais longe. Eu sonhei por mais. Irmão, o cara acabou de ver descer fogo do céu e tem uma cena de avivamento como nunca antes. Eu não sei qual era o tamanho da expectativa dele, mas de alguma forma ele está dizendo: eu estou frustrado. Aí sabe o que ele diz para Deus? Para mim deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora. E ele apresenta para Deus uma carta de demissão. E sabe o que é o curioso? É que Deus aceita. Por isso vou repetir: cuidado com aquilo que você ora. Deus aceita, mas exige um aviso prévio primeiro. Ele diz: mas antes de vazar, bonitão, eu tenho 3 coisas para você fazer. As 2 primeiras: você vai ungir Jeú, rei de Israel, vai ungir Azael, rei da Síria. Em terceiro lugar, você vai ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. É a única vez que você vai achar isso na Bíblia. Alguém sendo ungido profeta no lugar do outro. Mas foi isso que Deus disse. Por quê?
até para desistir do ministério, o camarada tem que ser responsável. Não pode simplesmente largar. Não pode simplesmente dizer, não quero mais, ok. E o que você vai fazer a respeito para não deixar descoberto aquilo que Deus te confiou? Então Deus disse, unge esses 2 reis primeiro. Daí você pode ungir Eliseu, que vai ser o seu sucessor. Em outras palavras, Deus está dizendo, aceitei a sua carta de demissão, estou dando o aviso, estou sinalizando como termina. Sabe o que é curioso? Elias não ungiu nem Jeú, nem Azael. Ele pula, vai direto jogar a capa no Eliseu, como quem diz, é contigo, velho, daqui para frente estou fora. Quem teve que ungir os 2 reis depois foi Eliseu. Elias nunca fez isso. E o curioso é que Deus ainda tira Elias de cena de uma forma honrosa. Até porque o camarada também tinha muito crédito, não vamos esquecer isso. Mas quando chega o dia de Eliseu encarar o desafio, e Elias olha para ele e diz, você sabe o que eu fiz com você? Ele diz, eu sei, ele entendeu. Você não vê Eliseu titubear diante do que aconteceu com ele. Agora, irmão, pensa o seguinte, começar o ministério do zero é um desafio para qualquer um em qualquer lugar. Agora, substituir um cara do vulto de Elias, que é começar já tendo que manter o negócio lá em cima, não é qualquer um que encara. Você lembra quando Deus começa a falar com Josué sobre assumir o lugar de Moisés? O que é que Deus tem que ficar falando para Josué? Não temas, não te espantes, como fui com Moisés, serei contigo. Por que Deus está falando isso? Porque o cara está apavorado. Por que está apavorado? Porque Moisés é o maior vulto do Velho Testamento. Josué tem que começar substituindo o cara. Só que agora nós temos Elias, que eu ouso rotular o 2º maior vulto do Velho Testamento, dizendo, estou indo embora e você vai continuar. Eliseu olha para ele como quem diz, estou dentro, vou correr disso não. Mas o impressionante não é só ele aceitar sem titubear, é o que vem depois. Você pode ler com calma o início, os primeiros capítulos do 2º Reis. Mas a Bíblia diz, chegou o dia de Elias ir embora, todo mundo sabe. Elias sabe, Eliseu sabe. Em vários lugares onde eles chegam, os filhos dos profetas sabem, tanto que procuram, perguntando a Eliseu, você sabe que o teu senhor vai tomar hoje, o senhor vai tomar o teu senhor por sobre a tua cabeça? E Eliseu diz, eu sei, todo mundo está sabendo. Chegou o dia, eles estão em Gilgal. Elias diz para Eliseu, fica aí, o senhor me mandou a Betel. Então certo como vive o senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Eles saem na cola e vão junto para Betel. Daqui a pouco em Betel, Elias diz, agora segura a onda aí, meu filho, que o senhor mandou a Jericó. Tão certo como vive o senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Daqui a pouco ele diz, segura a onda aqui em Jericó, que o senhor mandou ao Jordão. Eu imagino que na quarta, Elias já estava remedando Eliseu. Tão certo como vive o senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. Porque na minha cabeça, irmão, eu tento ler a Bíblia assim com emoção, me colocando lá dentro. Na minha cabeça, o Elias se irritou com Eliseu. Porque a pergunta dele é a seguinte, que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Em outras palavras, deixa eu traduzir minha opinião, minha leitura. O que é que está faltando para você, Piá? Piá, a gente fala no Paraná, menino. O que é que está te faltando? Meu último dia, minhas últimas horas na terra, dá para dar um pouquinho de espaço, um pouquinho de privacidade? Por que é que você não desgruda? Está faltando algo? E Eliseu olha e diz, tá, sim senhor. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Irmão, se isso não é o brado ousado de um inconformado, me diga o que é. Eu já vi muito pregador dizendo que Eliseu queria porção dobrada do Espírito Santo. Não é isso. Você pedir porção dobrada do Espírito Santo, você morre. Você não aguenta nenhum dele, imagina dois dele. Quando ele diz, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti, ele está falando da unção que te define. Eu quero o dobro. Então deixa eu explicar isso de outra forma. É como se os dois estão conversando e ele diz o seguinte, velho, se você resolveu desistir do ministério, apresentou a carta de missão, se o patrão aceitou, te deu aviso prévio, exigiu que você achasse substituto, ok, isso é tudo entre vocês, tem nada a ver com isso.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, já quem tem que segurar a bronca da sua desistência sou eu, então eu tenho algumas exigências antes que esse negócio termine. E a primeira delas, eu me recuso a anular o meu chamado para viver como seu estepe e só terminar o que você largou para trás. Eu aceito o desafio de cobrir a sua. Você quer vazar, o problema é seu e Deus vaza. Eu aceito, desde que isso não anule o meu chamado, porque eu tenho o meu ministério e eu tenho um propósito de Deus para a minha vida. Então, você quer o dedo te cobrindo? Quero. Então, eu quero o dobro. Eu vou encarnar 2 profetas ou 2 ministérios em um. Irmão, o negócio é tão ousado que Elias, acostumado a ver milagres sobrenatural, olha para ele e diz: dura coisa pediste. O que Elias está dizendo? Até eu estou achando difícil isso. Aí Elias joga a batata quente para Deus e diz: mas se me vires quando for levado, tipo, quem decide isso é o Senhor, não sou eu. Agora a Bíblia diz que ele viu quando uma carruagem de fogo separou os dois. Ele viu quando Elias subiu no redemoinho. Em algum momento, enquanto ele está vendo, ele tem que escolher se os olhos dele ficam no Elias que está indo ou na capa que está caindo. E no momento que aquela capa caiu, ele escolhe a capa. E agora ele vai e pega aquela capa. Eu não sei se foi exatamente a mesma capa, mas ela simbolizava aquela que foi lançada sobre ele. Ele passa a mão na capa. Qual a primeira coisa que ele faz na hora que pega a capa? Ele começa a olhar para o Jordão. Imagina ele balançando aquela capa e olhando para o Jordão. E dentro dele, imagina ele pensando: é ruim que eu vou voltar nadando. Como é que eles chegaram lá, gente? A Bíblia diz que quando chegaram, Elias pegou a mesma capa, feriu o Jordão abriu, os dois passaram. Tem crente que lê isso aí, eu acho que ele imagina assim, queria atravessar uma faixa de pedestre. Irmão, não. Isso só tinha acontecido uma vez na história, na geração de Josué. Por uma nação inteira. Agora os dois têm um milagre VIP, só para eles dois e mais ninguém, exclusivo. O negócio abriu. Eu, no lugar de Eliseu, acho que eu passaria assim. E se fosse hoje, eternizaria numa selfie, sem sombra de dúvida. Irmão, nós não estamos falando de uma coisa qualquer. A passada dele pelo Jordão foi memorável, foi inesquecível. Agora ele está com a capa. E imagina ele olhando para o Jordão e pensando: é ruim que eu vou voltar nadando. Sabe qual a decisão do inconformado Eliseu? Do nível do sobrenatural, do nível de manifestação de Deus, do nível de intervenção que eu já vivi antes. É daqui para mais, é daqui para cima, não daqui para baixo. Não tem mais volta. E ele está olhando e dizendo: não, eu não aceito ter menos. E ele pega aquela capa e ele fere o Jordão. Quando ele fere, ele nos ensina a segunda lição de inconformado. Qual é? É o brado que ele dá. O brado dele é: onde está o Deus de Elias? E o que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: Elias foi embora. Eu vi quando Elias foi. E teve uma hora que eu tive que escolher se eu ficava olhando a partida dele ou se eu olhava aquilo que foi deixado para se continuar o que ele não terminou. Ele diz: Elias foi embora. E daí? Sabe o que ele está dizendo? Não importa se um mover teve um ciclo e chegou ao encerramento. O Deus dos moveres continua no nosso meio. Irmão, cada década, eu não vou dizer que é isso exata a conta, mas desde que eu me entendo por gente, eu nasci na década de 70, então não peguei isso. Uma década de 60 e 70 no Brasil, nós tivemos o chamado mover de renovação espiritual. Um grande avivamento, um grande derramado do Espírito Santo nas igrejas tradicionais, foi memorável. Até hoje eu encontro gente que foi marcado por esse mover. E sabe o que é engraçado? Muito desse povo de cabelinho branco, já que eu encontro, eles falam disso e choram. Mas choram que parece que estão no velório, chorando morto. Você tinha que ter visto o que Deus fez na década de 60. Choram.
Eu acredito que eles não percebem o que o choro significa, mas eu acredito que o choro tem uma mensagem: nunca mais vai rolar outra parada igual aquela. Como eu nasci na década de 70, o primeiro mover que eu me lembro foi o da de 80. 80, Deus, não estou falando da liturgia, nem da inologia. Na década de 80, Deus começou a visitar a adoração da nossa nação. Hoje a gente tem estrutura de som boa, equipamento, tecnologia, músico bom. Irmão, na época era raro esse tipo de coisa. Não só pela quantidade de pessoas que as igrejas eram, mas até pelo nível de profissionalismo. Para falar a real mesmo, em muito lugar o negócio era ruim, não é só que não era bom. Mas quando a gente começava a cantar e adorar, não importava o estilo da música, o nível de acompanhamento, havia uma glória que se manifestava, que quase dava para pegar com a mão. Quem está servindo a Deus desde a década de 80 sabe o que eu estou falando. A década de 90, nós tivemos um novo derramar do Espírito Santo no Brasil. Uma onda de sinais, prodígios e milagres varreu a nossa nação. Nesse mover, eu já nadei de braçada. E ao longo do tempo, a gente percebe que às vezes o tipo de mover muda. Muitas vezes alguns moveres estão relacionados a um tempo. Muitas vezes alguns moveres estão relacionados a algumas pessoas. Mas nós precisamos entender, não importa se um ciclo terminou, se um tipo de ministro foi levado pelo Senhor embora, isso não significa que Deus parou de fazer aquilo que Ele tem para fazer. Então quando Ele fere as águas e grita: onde está o Deus de Elias? O que Ele está dizendo? Elias foi embora, e daí? Ele não está sendo desrespeitoso. Eu creio que ele é grato pelo que ele recebeu através de Elias, mas ele diz: esse ciclo encerrou, e eu não vou tentar viver de saudade do passado, eu não vou tentar viver de saudosismo ou das memórias do que aconteceu. Eu estou de olho no que Deus ainda pode fazer, e para que a gente tenha novos e maiores moveres, tudo que a gente precisa é: Deus nunca deixou de estar no nosso meio. Quando Esdras decide consagrar o novo templo, depois do período pós-exílio de Babilônia, a Bíblia diz, quando chega esse dia bendito da festa de inauguração, a palavra de Deus diz de uma forma muito clara, em Esdras 3, de 10 a 13, que havia dois grupos distintos. Cada um dos dois grupos naquele dia de festa emitia dois tipos de barulhos e de sons. Havia um grupo que estava jubilando, era o grupo dos mais jovens. Estavam numa festa, numa grande alegria. Por quê? Porque a maioria deles cresceu no exílio. A maioria deles não conheceu o templo de Salomão de pé. Só ouviam as histórias. Pela primeira vez, depois de 70 anos de cativeiro, eles voltam, eles têm a oportunidade de dizer: agora nós vamos viver o que a gente só ouvia nossos pais falar. Eles estão diante de uma nova oportunidade, eles estão diante de um novo começo. Como não jubilar com isso? Mas do outro lado tem um outro grupo, e a Bíblia diz que a voz do grupo de lá era tão alta e fazia tanto barulho quanto a do lado de cá. A Bíblia diz que era o grupo dos mais velhos. A Bíblia diz: esses choravam. Pergunta é: por que eles estavam chorando? Consciente ou inconsciente, eles estão olhando para a nova casa e pensando: nunca vai ser como aquela que nós tivemos. Consciente ou inconsciente, ele estava dizendo: mover bom foi da nossa geração, coisa boa foi o que nós tivemos, e como isso acabou, agora só nos resta lamentar. É para esse grupo dos velhos que Deus levanta gente como Ageu para dizer: ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo: eu não ando para trás, eu ando para frente. Se eu fiz coisas extraordinárias no passado, eu farei coisas ainda maiores no futuro. Agora, há uma geração tentando abafar outra com um espírito maligno, maligno não no sentido de ser demoníaco, mas é mal, é um intento mal, porque luta contra Deus, de conformismo, enquanto vive de saudade do que passou, chorando de saudade do que já aconteceu. Irmão, eu sou grato por cada mover que aconteceu. Agora, se o tipo de mover muda, eu quero te dizer uma coisa: eu troco de mover, porque o Deus dos moveres continua no nosso meio, e Ele vai continuar fazendo. Ele tem
promessas sobre a nossa nação. E Ele está atrás de gente que acredite, que consiga ferir as águas e gritar: onde está o Deus de Elias? Porque se um ciclo fechou, um novo vai começar. E a gente, como Eliseu, pode crer para coisas maiores. Quem está entendendo, diga amém. Vire para alguém ao seu lado e fala para ele: não se conforme. Deus tem muito mais. E quando nós falamos de ansiar mais, eu e você precisamos entender a importância de deixar o bom para se entrar no melhor. Conformismo não é só uma atitude de gente que não quer nada. Aquele rei Jeoás flechou o chão 3 vezes. Ele diz: eu quero um pouco de vitória, mas 3 está bom. Agora a questão é, mesmo que tivesse bom, era o melhor de Deus? Claro que não, porque Deus tinha prometido algo maior. E muitas vezes o perigo é a gente se satisfazer tanto no bom, que a gente não consegue ter a capacidade de lutar pelo melhor. E quando eu olho o perfil de Eliseu, segundo Reis capítulo 4, a gente vê isso: uma viúva dos filhos dos profetas procura ele, diz: teu servo morreu, deixou uma dívida. Não tinha seguro de vida, não tinha previdência, nem a privada, nem a falida, não tinha dinheiro guardado, só tinha uma dívida. E agora os credores estão indo para executar, querendo levar meus filhos como escravos. Essa mulher foi atrás do que exatamente? Não acredito que ela foi atrás de consultoria financeira. Acredito que essa mulher vai atrás de Eliseu dizendo: eu preciso de intervenção de Deus. E o homem de Deus começa a dar algumas instruções para ela, são muito simbólicas. Primeira instrução, ele pergunta: o que é que você tem em casa? Responde: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Irmão, a maior parte do tempo Deus está olhando aquilo que eu e você temos com potencial de multiplicação. Mas a maioria de nós está olhando que a gente tem, não é nada. E essa colisão de formas erradas e diferentes de pensar que tem nos roubado tanto. Eliseu diz: mulher, é um bom começo. Mude essa maneira de pensar, não vamos começar disso aí. Aí diz o seguinte: vai, procura as tuas vizinhas. Pede vasilhas emprestadas, vazias, não poucas. Guarde esse detalhe, não poucas. Eu imagino que alguns crentes hoje, se estivessem no lugar dessa mulher, eles teriam muita dificuldade. Porque eles vivem fechando portas de relacionamento. E alguns voltariam com 2 ou 3 vasilhas, no máximo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não estou dizendo que você tem que relacionar por interesse, não é isso. Mas você não sabe o dia de amanhã. O mundo dá voltas. Tem pessoas que Deus te deu a oportunidade de servir hoje. E o quadro pode virar. Elas podem ser o caminho para o que Deus tem para você depois. Sirva com alegria, sirva sem nenhum ar de superioridade, sirva com gratidão e aprenda sempre a manter as portas de relacionamento abertas. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele diz, aí você vai fazer o seguinte: fecha a porta sobre si e os seus filhos. Cada pedaço da instrução é simbólico. Gente, eu amo ambientes de conferência profética e do mover de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, já vi muito milagre, muita coisa linda acontecer nesse tipo de ambiente. Mas as maiores intervenções de Deus na minha vida não foram geradas nesse tipo de ambiente. Elas foram geradas no secreto. Naquele lugar onde eu e você ainda precisamos voltar, fechar nossa porta, estar sós com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Porque eu tentei mostrar que cada pedaço da instrução é simbólico e sinaliza algo importante. Porque eu quero que a gente olhe da mesma forma que vem a seguir. Eliseu agora diz para a mulher: você vai pôr todas as vasilhas na sua frente. Aí você faz o seguinte: você pega a primeira, vem com aquela que tem o azeite, começa a derramar em cima dela. Ele diz: quando encher a primeira, o curioso
é que não tem azeite suficiente nem para encher uma, mas ele está sinalizando qual vai ser o milagre. Ele diz, quando encher, para de derramar. E eu ficava pensando, sério que o Eliseu falou isso para a mulher? Às vezes eu ficava lendo esse texto e dizia, Deus, sério mesmo que o profeta falou isso? Eu dizia para Deus, será que Eliseu achou que essa mulher tinha um retardo mental, algo assim? Que se ele não explica que tem que parar, ela vai ficar o dia inteiro derramando óleo e o azeite multiplicando e enchendo o chão da sala da casa e aquilo sendo desperdiçado. Eu ficava dizendo para Deus, tinha que falar um negócio desse? Não é óbvio demais? E um dia o Espírito Santo falou comigo, a menos que essa instrução seja tão simbólica e profética como as outras. E de repente parece que meus olhos se abriram. E eu entendi, o que eu não tenho tempo para explicar, então vou dar a versão mais resumida. O que Deus faria na vida dessa mulher não seria um grande milagre, seria uma sucessão de vários milagres. Cada vasilha era um milagre. Eliseu está dizendo, quando Deus tiver feito o primeiro, encheu, não é só para derramar. Ele diz, pega e põe ela para trás. O que Eliseu está dizendo para ela? Tudo aquilo que Deus já fez, você precisa tirar da sua frente e aprender a colocar para trás. Por quê? Foca na próxima. Tem uns crentes que se fosse viver esse milagre, eu acho que ele já pararia na primeira. Quando ele visse multiplicando, um cabo aqui e encheu a outra lá. Eu já imagino o crente assim da versão mais pentecostal, dizendo para glorificar de pé e tudo mais. Eu imagino ele fazendo uma festa. Ele abaixando, abraçando aqui, meu Deus do céu, é o óleo do milagre, é o óleo do milagre, o azeite do milagre. Imagina os outros, deixa eu ver, não chega perto, não toca no azeite do milagre. Eu acho que ele não ia nem vender para pagar dívida. Ele ia guardar aquilo como troféu o resto da vida. Ninguém toca a mão no óleo do milagre. Agora, o que ele estaria dizendo com isso? Consciente ou inconsciente, ele estaria dizendo, nunca mais vai rolar outra dessa. E o problema de quando eu e você falamos, nunca mais vai rolar outra dessa, é que nós estamos limitando a quantidade de flechadas. O que Eliseu tinha dito para a mulher? Não pegue poucas vasilhas. Quando foi que o azeite parou? Quando acabaram-se as vasilhas. Quantas vitórias Jeoás teve? O tanto de flechada que ele decidiu dar no chão. Quantas vasilhas Deus pôde encher para essa mulher? O tanto de vasilhas que ela conseguiu ajuntar e trazer. Mas mesmo assim, quando está todas diante delas com a possibilidade de flechar do Jeoás, Eliseu está dizendo, não para na primeira. Deus já fez a primeira, tira da sua frente. Ele não está dizendo para não ser agradecido, mas ele diz, não se satisfaça. Coloque para trás o que Deus já fez, foca no próximo. E quando ele encher a segunda, pega, põe para trás e vai para outra. E quando encher a outra, põe para trás e vai para outra. E quando encher a outra, põe para trás e vai para outra. Deus está atrás de uma geração que não se satisfaça antes da hora, que não se contente antes de experimentar a plenitude que Ele tem. Irmão, o livro de Josué é um livro de uma vitória atrás da outra. 31 reis vencidos, conquistados de forma sobrenatural, impressionante. Sabe o que eu esperava? Eu esperava que depois que Josué fez tudo isso, Deus dissesse, estou te aplaudindo de pé, meu filho. Você é o cara. Eu não vi Deus dar um elogio para Josué. Sabe o que Deus falou para Josué depois dos 31 reis? Josué 13:1. Ei, ainda há muita terra para conquistar. Sabe o que ele está dizendo? Não para não. Quem foi que te disse que era hora de parar? Quem foi que disse que só os 31 estão bom? Quem foi que disse que você já alcançou a plenitude do que eu tenho? Eu vim aqui hoje dizer profeticamente a muitos de vocês, de pastores a líderes e futuro líder, gente que nem sabe ainda que vai ser líder. Ainda há muita terra para conquistar. O plano de Deus é usado. O que é que está faltando? Ele encontra em nós aqueles que ousem acreditar com Ele e lutar por Ele, para que veja o seu propósito se cumprir de forma plena. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando.
Vira para o irmão ao seu lado, fala assim: não esquece aquele livro que você me dá de presente. Às vezes não é má vontade, depois de tanto tempo ele já não lembrava. Olhe para cá, olhe para cá. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Nós não podemos esperar que esse mover venha sozinho e de forma automática. Nós vamos lutar por ele. Porque o reino de Deus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Nós vamos lutar por ele. Nós vamos lutar para entrar num novo lugar em Deus. Nós vamos lutar para estabelecer o reino de Deus na vida de pessoas. Nós vamos lutar para ver o melhor de Deus na nossa geração. Eu me recuso a ser parte do time de Joás, dos que dão 3 flechadas e dizem: tá bom. Eu vou completar em dezembro 25 anos de ministério. Alguém esses dias falou para mim: pastor, já está pensando em tirar o pé do acelerador? Eu lembrei de uma frase que eu ouvi do Ryan Bonk. Ele diz: quando você olha um jumbão, um Boeing daqueles enormes na pista, quando ele está chegando ao fim da pista, é o momento que ele alcançou a maior velocidade. Ele diz: eu quero terminar a carreira assim. Eu digo: eu também. Nada de tirar o pé do acelerador, muito menos de pisar no freio. De vez em quando, para os nossos líderes, na linguagem mais popular, gente, sangue nos olhos, faca no dente, vamos cair para cima. Mas não é a produtividade pela produtividade. Não é produtividade pelo orgulho dos resultados. Nós queremos lutar para viver aquilo que jamais faríamos sozinhos. Virão dias de visitação de Deus sobre a terra. Os próximos anos vai nos surpreender com algumas coisas. Não serão só coisas boas. Deus vai julgar muita coisa na sua casa, muita podridão e sujeira virá à tona, mas sempre há um povo no meio do povo. Sempre há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. E Deus está sempre procurando onde estão aqueles que podem se unir a mim num plano ousado. Eu creio que nós não temos forma melhor de dar o pontapé inicial desse evento que provocando a nossa fome e o nosso anseio por mais. Se você veio aqui esperando que minha busca a Deus traga tudo que você precisa, eu tenho dó de você. Se você veio a esse lugar decidido romper com a mediocridade, dizendo: Deus, eu quero você, Ele pode te achar onde você está. Ele pode fazer coisas que você não imagina. Eu quero provocar não só a sua fé, eu quero provocar em você um santo inconformismo. Há um grito no meu coração desde a minha adolescência, que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais. Eu me recuso a viver sem o sobrenatural. Me recuso parar em 3 vezes quando Deus tem mais. Eu imploro a você essa noite: deixe Deus falar, não só na sua razão, no seu intelecto. Deixe Ele despertar seu coração. Enquanto os músicos ministram, eu quero que você ore. Você pode cantar depois, mas agora eu quero que você ore. Eu creio que enquanto você ora, você pode fazer isso como achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente. Não importa como você vai fazer isso, mas deixa Ele envolver você. Ele está tentando quebrar algo no coração de alguns de nós. Alguns de nós talvez precisamos nos arrepender de ter nos conformado e aceitado pouco ou menos do que o que Ele tem. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, será só um discurso, só uma palestra. Mas se o Senhor soprar sobre ela,
Pode ser um alerta profético, um gatilho que dispare algo novo em nós. Por isso eu oro, rasga os céus e desce. Envolve-nos. Sopra o teu sopro de vida, em nome de Jesus. Você vem vindo.
Pai, eu oro que o teu poder se manifeste nesse lugar hoje. Eu oro pelo teu toque de cura no corpo dos meus irmãos e irmãs. Que a virtude saradora do Espírito Santo flua não só agora, não só nessa noite, mas nesses dias de evento e conferência. Porque o Senhor é o Deus que confirma a tua palavra, a veracidade dela, por meio dos sinais que acompanham. Eu oro que esses dias esse seja um ambiente de milagres. Milagres na família. Milagres de provisão financeira. Eu oro que a força da enfermidade seja quebrada. Eu oro que laços de iniquidade sejam definitivamente rompidos. Eu oro por libertação não só da opressão. Que sejam dias de liberação do céu, de se destravar o destino profético. Em nome de Jesus. Que sejam dias de percepção espiritual. Que sejam dias de liberação e ativação dos dons do Espírito. Que sejam dias onde a unção nos toque de forma diferente. Rasga os céus e vem. Manifesta a tua glória. Em nome de Jesus. Que nessa mesma hora dores e evidências de enfermidade comecem a desaparecer. Eu falo na autoridade do nome de Jesus. Espírito de enfermidade, abre os teus ouvidos e ouve a voz de comando em nome de Jesus. Perca as tuas forças. Eu quebro o teu domínio. Espírito de apatia, de timidez, você que tem trazido pensamentos de morte, eu te resisto em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Seja cheio do Espírito Santo essa noite. Seja cheia do Espírito Santo essa noite. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Fascinado estou. Sopra
está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, para sempre, sempre, sempre. Amém. Amém. Aleluia.